Boa noite, salve Maria Imaculada. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que estão chegando. Daqui a pouco estaremos iniciando nossa live, né? Neste dia triste, né, para o mundo católico, que é a aflição, né? O cisma, inicialmente o cisma, né? Depois a apostasia, enfim, a heresia, né? Da fé católica. Nosso irmão Alisson daqui a pouco está aparecendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Sejam todos bem-vindos. Se quiser, fiquem à vontade para compartilhar. A live, se Deus quiser, vai ser muito boa. Boa noite. Olá, irmão. Boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Pela graça de Deus. Estamos aqui, não é verdade? Só a graça. É um dia que, infelizmente, né, nós recordamos como um dia triste, né, na história do catolicismo, né, a heresia, né, a grande heresia do protestantismo, né, Isso. porque nasce, né, justamente de um não, né, um grande não de Lutero, né. Então, enfim, e sabemos quem rejeitou a Deus, né, os planos de Deus no paraíso, antes mesmo, né, da criação do homem, né, foi Satanás, né. Isso. Foi o primeiro revolucionário, né, da história. E a gente sabe que temos, né, a oportunidade, primeiramente, de agradecer a Deus, né, por estarmos aqui. Nós que somos hoje filhos da igreja e que temos a oportunidade de reparar, de certa forma, né, explicar, dialogar, né, explicar os termos corretos para esclarecer aqueles que buscam a verdade, como nós constantemente buscamos, né? E é isso, eu acho que o Ramires, né, não vai conseguir entrar, né, enfim, por problemas técnicos, ele estava com a vizinhança muito barulhenta, né? Se ele aparecer, eu vejo por aqui, né? E que tal iniciarmos com a oração, né? Com É certeza, meu irmão. essencial, né? Que a gente possa invocar a Santíssima Trindade pelo Senhor Nosso Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse momento nós possamos entregar nossa live, toda a nossa conversa, tudo aquilo que colocarmos aqui diante do público como um estímulo para que muitos aqui busquem a verdade, né, se aprofundem na verdade e que diante de tantas circunstâncias, né, que rondam nossas vidas, as nossas histórias, né, que nós muitas vezes crescemos no protestantismo, enfim, e é difícil sair dessas raízes, mas que pela graça de Deus, pela graça do Divino Espírito Santo e principalmente invocando a Santíssima Virgem Maria, né, ela que tem a maior intimidade com a Santíssima Trindade, né, que ela esteja conosco aqui nessa noite e que tudo aquilo que fizermos seja para a maior glória de Deus. Eu vou só fazer uma pequena oração, né? Que eu aprendi com o Padre Paulo Ricardo, né? E, enfim, a gente pode iniciar a nossa live, né? Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Estivemos reunidos, permaneceremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, só assim, Alisson, você consegue me escutar bem? Perfeitamente, meu irmão. O senhor está me ouvindo bem?
Tô sim. A imagem só tá um pouquinho travada, mas eu acho que, enfim, né, é oscilação na internet, mas não tem problema nenhum, não. Eu estou lhe escutando. Inclusive, Perfeito. eu Eu quero estou lhe perguntar vendo ao público. perfeitamente. Pronto, pronto. Se puderem dar um feedback também, pessoal, vocês que estão assistindo, por favor, deem. Viu qualquer coisa, a gente vai se virando, né? Para acontecer nossa live. Muito bem. Alisson, para a gente começar a nossa conversa, né? Enfim, de certa forma, né? Nós também trazer um conteúdo, né? Que possa edificar as pessoas. Eu, assim, né? Gostaria de saber o que você trouxe, né? Para essa noite, para a gente discutir, né? Inicialmente. Pode ficar à vontade, irmão. Obrigado, meu querido. Né? Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Né? Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar participando dessa live com o grande Giovanni, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração por você, né? Um homem de estudo, um homem de oração, e que para mim é um modelo, né, de jovem. Né? Enfim, hoje nós iremos falar um pouco, né, irmão, inclusive você também tratará sobre alguns outros assuntos que eu, inclusive, vou interrogá-lo, porque eu tenho muito interesse, né? Mas nós iremos tratar sobre a questão da cultura ocidental e como a reforma, né, a Revolução Protestante, ela, de certa forma, pôde contribuir negativamente. Não vamos também ser injustos, em certos momentos a reforma protestante, dentro da reforma, mas não por causa da reforma, a gente vai ter grandes exemplos ali de homens que, apesar da reforma, não se deixaram corromper plenamente pela filosofia e em como a própria reforma ela propiciou o tanto de revoluções de ideias, né, perversas que se perpetuaram na nossa cultura ocidental. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a cultura, né, ela está em compreender a cultura como sendo a flor, como sendo, né, o broto, né, da sociedade. A sociedade, tudo que ela é, tudo como ela é constituída, né, a forma, a estrutura como a sociedade funciona, nós chamamos de cultura, né? Que é a forma como a engrenagem social ela vai funcionar a nível de linguagem, de conhecimento, de epistemologia também, questão ontológica também, filosofia está aí junto, né? A questão como a sociedade constrói o seu entendimento sobre as realidades que existem, né? Então a cultura ela é extremamente importante. Eu como professor, né, como um especialista na área, né, da música, da arte no geral, né, a gente compreende que a cultura ela é o arcabouço e o resultado do que a sociedade ela é. Né? Então podemos dizer que a cultura é a ontologia da sociedade. Então nós iremos tratar, né, eu sobretudo irei tratar sobre a questão das artes, a questão da música, a questão da pintura, da estética, né, e como tudo isso foi influenciado por um pensamento perverso que também culminou na Revolução Protestante. Né? E você, irmão, vai falar sobre o quê? Sobre que tema? Eu ficarei com a parte, né? Mas vamos se dizer, eu acho que não menos elevada, mas eu digo que complementar, né? Que seria a economia, né? Economia e, de certa forma, moralidade, né? E os meios institucionais, né? Vamos dizer. Ou seja, como você bem falou, a cultura é aquilo que, vamos dizer, o que ontologicamente cada sociedade é, né? Ou seja, aquilo que tal sociedade é vai se transmitir, vai se mostrar pela cultura, né? Então, o que acontece? O que aconteceu com as instituições sociais, né? Quando proveio o protestantismo, né? Por exemplo, o que aconteceu com o celibato, o que aconteceu com a vida religiosa, né? O que aconteceu, vamos dizer, com obras de caridade, né?
tão presente no meio católico, né? Mas enfim, que as ideias, vamos dizer, revolucionárias, né, do protestantismo trouxeram para esses aspectos, né, da cultura e também para a economia, né, de certa forma, que é vamos dizer, esse moldar, vamos dizer, se gerenciar recursos, sejam materiais ou humanos, né, para um bem maior, né? Então, como é que isso se deu após o protestantismo? E como o protestantismo, querendo ou não, está ligado, né, até mesmo com as filosofias ateias, né, que nós temos contemporaneamente, seja liberalismo, seja o comunismo. Por incrível que pareça, há algo que os une, né? Mas isso enfim, nós vamos continuar desenvolvendo aqui. Pois Irmão, é. queres? A palavra está toda com você, viu? Muito obrigado, meu irmão. Então, a todos, eu gostaria, né, de, antes de mais nada, começar com um pouco de história, né, Giovanni? Porque Uhum. aonde tem revolução, aonde tem cultura, tem história. Então vamos lá, vamos compreender primeiro como a nossa civilização ocidental ela se constituiu. Nós temos ali, né, século VI, século V antes de Cristo, o surgimento das grandes escolas filosóficas, começando ali por Tales de Mileto, que vai surgindo depois com os grandes pensadores Sócrates, Platão, Aristóteles, que vão apresentar um conceito filosófico que mais tarde vai ser um embasamento, né, para muitos filósofos e teólogos cristãos. Então a gente chega ali no século I e nós temos a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e a dispersão, Uhum. a diáspora do povo judeu. Com isso, a Palestina, né, que vem da palavra filisteia, né, os romanos pejorativamente chamaram a terra de Israel de Filisteia, né, de Palestina. Os judeus se dispersaram e junto com isso também a fé cristã, né, que havia nascido ali em Jerusalém, ela começa a se dispersar, mas não de forma, né, diaspórica, mas por conta daquele chamado que Cristo ele faz aos seus apóstolos, ide, né, chamado não, uma ordem, né, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí a gente começa a ver a expansão do cristianismo, né? Nós vamos ter aí a Igreja de Jerusalém, nós vamos ter o cristianismo indo, né, com São Tiago Maior, até a Espanha, até a Península Ibérica, São Tomé indo para a parte mais asiática, para as Índias e tudo mais, né? Marcos, o escritor do primeiro evangelho, o primeiro evangelista, né, o primeiro evangelho de Marcos, vai pregar em Alexandria, né, formando aí o patriarcado de Alexandria, né, o apóstolo Pedro institui a igreja em Antioquia e também em Roma. E aí nós vamos ter a igreja dispersa pelo mundo inteiro. Então nós vamos ter aí do século I até o século IV, né, uma perseguição intensa, né, os imperadores Nero, Diocleciano, né, em grande força e poder investindo contra a igreja. E a igreja foi crescendo, mas não como instituição que iria fomentar e iria discutir o futuro da cultura no mundo. Até ali a igreja ela foi sendo perseguida, né, por Roma. E no século IV nós temos uma grande, né, um grande livramento, né? Constantino, ele com o seu édito de Milão, ele dá liberdade de culto aos cristãos. E a partir daí é onde começa a coisa, né? Se a gente for ler o Édito de Milão, a gente vai ver que Constantino ele ordena que todas as posses da Igreja Católica sejam restituídas. Então a Igreja ela começa a ganhar vida comunitária, vida social, né? Apesar de historicamente o cristianismo ele ter ganhado liberdade ali em Constantino, é apenas em 370 depois de Cristo que Teodósio, imperador Teodósio, ele vai oficializar o cristianismo. E aí é onde a igreja começa a entrar e a influenciar a cultura ocidental. Nós vamos ter mais a seguir, mais à frente, a queda de Roma, certo? E a partir daí começa
né, a civilização ocidental, tal como a conhecemos hoje, começa a se desenvolver, né? Com a queda de Roma, a igreja ela toma né, o mundo entrou em loucura naquela época, né? A gente só tinha os bárbaros, né, os judeus dispersos pelo mundo inteiro, e a igreja com a missão de evangelizar esses povos, né, e de levá-los à conversão, né? Então ali nós começamos a ter São Gregório Magno, né? Nós começa a surgir os grandes pensadores da igreja desde ali do século IV já, como Santo Agostinho, né, escrevendo sobre a cidade de Deus. Então nós vamos ter, né, um desenvolvimento aí que compreende do século V, século VI, até o século XIII, século XIV, com o desenvolvimento da cultura, né, ocidental. Século XIII, século XIV, a gente vai começar a ter a decadência. Uma coisa muito importante aqui, que é de fundamental importância. Isso daqui não pode ser descartado, né, jamais. O século XIII e o século XIV, né, são os séculos em que os pensadores católicos eles começam a ter umas ideias não muito legais. A gente vai ter aí dos Escoto, nós vamos ter Guilherme de Ockham, né, que vai começar a apresentar umas ideias não muito favoráveis, né? Então ali essas ideias elas começam a desembocar mais na frente no que vai ser a Reforma Protestante. E que ideias são essas? Nós tivemos ali de Santo Agostinho até o século XIII com os escolásticos, né, a ideia de que o mundo ele precisava ser regido, ele precisava ser governado pelo mundo espiritual, mundo material, né? E em consonância com isso, os grandes pensadores cristãos, principalmente na escolástica, acreditavam que era possível que a natureza ela pudesse servir, ela pudesse ser transformada, nós pudéssemos ter a cidade de Deus aqui mesmo, né? Então, o que acontece? A partir disso daí, né, a gente vai ter uma derrocada desse pensamento no século XIII, com as ideias dos Escoto, né, afirmando, né, principalmente o Guilherme de Ockham, né, afirmando aí o nominalismo, né, negando os universais. Nós vamos ter essa filosofia invadindo o pensamento acadêmico, né? Em consonância com isso vai surgir o Ars Nova, que é um movimento dentro da música, né, que vai, né, deixando a música modal, né, a música, né, do canto gregoriano, vai abandonando e vai se debandando todo tipo de coisa, até mesmo dentro da própria igreja, né? Então surge aí a Renascença, né, e a Renascença ela é o início, o princípio das dores. Na Renascença surge o humanismo, né? Na Renascença, a própria palavra ela diz renascer, trazer à tona novamente aquilo que tinha sido feito outrora. A igreja levou séculos e séculos para transformar o paganismo, né, converter os pagãos. Nós temos aí a França, né, que nasceu dentro do seio da Igreja Católica. Nós temos aí várias nações que foram construídas pela igreja, que foram moldadas, que foram levantadas pela igreja. E nós temos aí agora, né, essa derrocada de toda essa construção que a igreja fez com a Renascença, que é o resgate à filosofia grega, ao teatro, à tragédia grega, né, aos costumes e à cultura grega paganizadas sem a conversão e o trabalho que a igreja fez. Então a gente vai ter aí duas grandes crises dentro do mundo cultural, né, no Ocidente. Nós vamos ter o humanismo, que se desemboca a partir da Renascença, né? O humanismo colocando o homem como centro, o resgate da filosofia pagã, da filosofia, né, que era usada, né, pelos gregos, né? E a gente vai ter uma derrocada maior, um pouco mais na frente, ali em 1517, quando o nosso caríssimo, inestimado Lutero decide fazer a Reforma Protestante, né? E vamos entrar agora na questão da cultura. O que é a Reforma Protestante e como ela vai influenciar, como ela vai trazer a negatividade, né, negativamente, né, a cultura ocidental. Estou com um livro aqui interessante, História da Filosofia, né, de Julian Marias, né? Um escritor, né, espanhol muito
O livro dele é excelente. Ele vai falar uma coisa interessante aqui. Ele vai falar o seguinte: vimos que o pensamento reformista e o racionalismo desembocam no interesse pela natureza, separada de Deus. Na Idade Média, os conceitos de natureza e de graça se contrapunham. E no Renascimento, o homem se lança à procura da natureza, separado da graça e esquecendo o velho princípio cristão. Gratia natura non tollit, sed perficit. Né? Perficit. Eita, que palavra. Perficit. esses são terríveis. Então, o que acontece? O que o escritor está querendo dizer aqui? Que o pensamento reformista, né, o pensamento me esqueci agora qual o nome que se dá, da depravação total, eles vão dizer que o homem agora, ele é incapaz, né, por sua própria força, de conseguir almejar, de fazer o bem. Um homem é extremamente, né, decaído, um homem extremamente mau. E esse pensamento, essa concepção, ela vai nascer não só nos gnósticos, né, que a gente sabe que os gnósticos, eles negavam a encarnação de Cristo, porque Cristo não poderia se materializar numa matéria inteiramente má. Né? Então isso vai nascer a partir ali da gnose, do gnosticismo. Muita gente não sabe, mas a depravação total é uma doutrina gnóstica, né? E ela também vai desembocar por causa do nominalismo, por causa do pensamento de Ockham, né? De que nós não podemos compreender, né, a essência, o ser do nome. Né? Nós não podemos compreender os universais. Então, a partir disso daí, a gente vai ter um grande problema. Veja como o diabo ele é astuto. Se o ser humano, se o homem, ele não consegue, pela natureza criada, compreender a Deus, se o ser humano ele é inteiramente depravado, todas as coisas que ele faz, sobretudo a arte, elas são inteiramente depravadas. Né? Então, o ser humano seria incapaz de conseguir fazer a música, né, dos anjos, a perfeição na música, seria incapaz de, por meio da arte, expressar na escultura, na pintura, a beleza, né, da verdade que emana de Deus. Né? Então, a partir disso daí, a gente começa a ter um problema na própria cultura, na própria produção cultural europeia. Né? Isso já começa na Renascença, mas se desemboca dentro da própria doutrina protestante de forma, né, incomensurável. E a gente vai ter aí também, com o surgimento dos Hognuts, dos puritanos, né? Os puritanos, eles foram estritamente, né, proibiram estritamente todo tipo de música que fizesse alusão à música católica, né? Os únicos que se salvam nessa história aí são os luteranos e os anglicanos aí, que a gente vai ter Handel na Inglaterra, né, com seu famoso Messias. Nós vamos ter Bach, né, na Igreja Luterana, né, e as próprias composições de Bach que tiveram grande renome, como a missa em si menor. A missa em si menor é uma missa latina, né? Então ainda nós temos alguns que se salvam, que é o próprio Bach e o próprio Handel. No entanto, isso daí é uma coisa temporária, porque ali no século XVIII, né, vai surgir movimentos dentro do protestantismo mais metodista, um pouco mais à frente, né, mais evangélico, né, e não mais reformado, né, que vão negar até isso daí, a própria cultura protestante reformada. Né? Mas voltando agora um pouco para antes, a gente vai ter na Reforma Protestante um problema, que é a questão da depravação total. Né? Então esse é o primeiro problema. A gente vai ter aí um homem que é incapaz de esteticamente produzir o que é bom e o que é verdadeiro dentro daquilo que é o próprio ser de Deus. Então, a partir disso daí, a música ela começa a ter a sua decaída, a sua derrocada. Né? Nós vamos ter, né, o nascimento de outros tipos de movimento, maneirismo, outros tipos de movimento que vão culminar no que a gente mais na frente vai ver, né? Que inclusive hoje, esse tipo de música que a gente ouve nas igrejas, né, a partir das ideias do movimento protestante, né, os worships, né, isso daí vai ter isso tudo é paganismo. Né? Eu vou depois mostrar para vocês como esse tipo de música pode ser comparada praticamente ao paganismo. A gente vai ter aí a música worship, né, a maioria delas é New Age, praticamente.
Então, o que acontece? A gente vai ter a derrocada da cultura, né, ocidental, principalmente da área da música, da escultura, a partir do protestantismo, principalmente nos séculos que se virão. Lutero ainda não foi o maior problema. A teologia de Lutero foi o problema. Né? Inclusive, a próxima live vai ser sobre isso, sobre a questão teológica. Então, Lutero propõe ideias teológicas que vão, né, culminar nessa decadência da cultura. Né? A depravação total é a chave para entender isso. E a negação também, muita gente fala da live do padre Paulo Ricardo, né, sobre por que não sou protestante, dizendo, não, que o padre Paulo Ricardo ele só se posicionou contra um pensamento de Karl Barth. Né? Ele não quis, né, ali ele não estava se referindo a todo o protestantismo. Mas o protestantismo, a essência do protestantismo, mesmo que muitos neguem, muitos teólogos, é a negação da analogia entes, a negação dos universais, do nominalismo, né, que vai desembocar nisso tudo, a depravação total. O ser humano, olha, é incapaz de fazer uma analogia pelo ser, é incapaz de, na natureza, entender e exprimir o que é Deus. Então, a música agora, né, ela vai começar a cair, porque a música aí com o humanismo, né, as artes com o humanismo e com o pensamento protestante, a arte agora, a arquitetura, a gente vê as grandes igrejas ali na Idade Média, né, elas vão ter a sua inutilidade a partir desses pensamentos. Porque se a arte, se a escultura, se a arquitetura, se a literatura, elas são incapazes de transmitir na natureza das palavras, na natureza das ideias, na natureza dos sons, né, a natureza divina, em parte, é claro, né? Então aí elas não servem para nada. Aí a gente vai ter a queda da arquitetura, a gente vai ter a arquitetura aí sofrendo bastante, né? A gente sabe que, né, depois do movimento rococó, o movimento barroco, né, o neoclássico já era. Mas isso daí já começa a decair. A gente vê as grandes, até hoje a gente vê em Barcelona, né, a igreja que está sendo construída já faz muitos anos, né? Eu acho que séculos, né? Que eu acho que é a Basílica do Sagrado Coração, não é? Se não me engano. Isso, eu acho que é. Então a gente vê a grandiosidade, né, das obras que vêm de lá, desde da Idade Média, e da Idade Média, da Renascença, na verdade, do período gótico, né? E aí a gente vê, do movimento gótico, e a gente vê uma queda dessa beleza, porque agora o homem não pode mais, né, compreender a beleza divina, não pode mais transmiti-la por meio desses mecanismos que nós chamamos de arte, né? Nós temos também outro problema, a Igreja da Sagrada Família, é isso mesmo, é a Igreja da Sagrada Família, né? E nós vamos ter um outro problema ainda um pouco pior não, bastante pior, né? Nós vamos ter uma crise também na pintura, na escultura, né? Principalmente na região onde o protestantismo tomou conta. Devido ao quê? Todo mundo sabe, né? Agora, vejam bem, é interessante que no começo do movimento reformista, a gente precisa até deixar isso claro, né? Os primeiros reformadores, eles não eram contra, né, as esculturas, não eram contra as imagens, eles não eram iconoclastas. Aliás, eles não eram aniconistas, né, porque a palavra iconoclasta, né, se refere a outro tipo de heresia, né, muita gente pensa que os protestantes são iconoclastas. Eles não são iconoclastas, eles são anicônicos, né? Então, o que acontece? Judeus, né? Como os islâmicos, né? O islamismo, ele é iconoclasta. Inclusive, a iconoclastia, ela é uma heresia que surgiu por conta do islamismo e do judaísmo, que influenciaram ali, né, principalmente o Oriente, Constantinopla, né, a destruir as imagens, né? Então, a gente vai ter aí, né, a arte na sua decadência total, protestantismo. Se você pesquisar, né, as pinturas dos pintores que se denominavam protestantes, você vai encontrar até uns interessantes, né? Se eu tivesse como colocar aqui o captura de tela do celular, eu teria até como mostrar, mas aqui não tem. Então a gente vai ter aí, né, uma queda bem perceptível, inclusive na escultura, na pintura, depois do período barroco. Quando o período barroco passa, o período barroco o barroco é um movimento contra-reformista por natureza,
né? Uhum. Então Isso. a gente vai ter aí, né, a derrocada da cultura, né? Os protestantes, eles acabam se entregando ao iluminismo. O iluminismo vai ser a faca, né, de dois gumes que vai acabar de vez, né, com o movimento artístico, o movimento cultural ocidental. A gente também vai ter a decaída da moralidade cristã, né? A gente vai ter um caos terrível. E uma coisa interessante, eu como musicólogo, como pesquisador na área de música, né, que também acaba estudando sobre outros tipos de movimentos artísticos, né, a gente percebe que os movimentos artísticos, eles são a imagem, como eu falei no começo, a cultura é a ontologia da sociedade, né, os movimentos artísticos, eles são a imagem da decadência moral do Ocidente. A gente pode ver hoje na sociedade, né, o tipo de música que as pessoas ouvem e o que elas são moralmente. A nossa sociedade é moralmente aquilo que ela, né, representa, aquilo que ela mostra por meio da arte. É o que Platão dizia, né, no seu livro A República. Né, dizia que se você quer, né, destruir, se você quer acabar com a sociedade, destrua a música. Né? Você quer acabar com a sociedade, faça isso. Né? Parafraseando, claro, em minhas palavras. Né? Que Uhum. ele diz em outras palavras, eu não tenho agora acesso ao livro. Né? Aí se eu tivesse acesso, eu leria da forma correta. Né? Então a gente vai ter aí, o século XVII se passa, a gente vai ter o século XVIII, né, surgindo aí o fim do classicismo, para o século XIX, vai começar o romantismo, e aí a gente começa a ter o grande problema das artes, né? A gente começa a ter o romantismo, ele é o grande problema. E esse romantismo, por incrível que pareça, né, eu vou soltar uma polêmica aqui, né, mas ele começa em Bach, né? Bach, ele é tido como um grande compositor, um dos maiores de todos os tempos, e ele não vai Uhum. perder aqui, eu não vou ser ousado a ponto de dizer que não foi. Mas Bach, ali ele começa, né, ele é um romântico que não nasceu no período romântico. Então Bach, ele propõe, né, ele prepara a estrada para o classicismo e para o romantismo. E a gente vai ter a relativização da cultura, a relativização da música, a relativização né, da moralidade Da cristã. moralidade. Uhum. Isso, da moralidade. Aí, para a gente resumir, porque senão a gente vai perder muito tempo, eu tento ser sucinto nas ideias para não me perder também. A gente chega no século XX. No século XX aí a gente tem o modernismo, né? E o que o modernismo ele tem a ver com a Revolução Protestante? A Revolução Protestante, ela foi o arcabouço, ela foi o que começou, né? Eu não vou dizer que a Revolução Protestante é a mãe de todas as Uhum. revoluções, mas ela é um fator importante na engrenagem, porque a gente vai ter quatro grandes revoluções aí, né? A gente vai ter a Revolução Protestante, e ela vai dizer sim a Deus, sim a Cristo, mas não à igreja. Né? Então aí a gente já tira o poder autoritativo da igreja, a gente já tira o magistério, o mundo se torna extremamente relativizado, o livre exame das escrituras torna tudo relativo, né? A beleza é relativa, a estética é relativa, né? Parece que não tem muita coisa a ver, parece que as coisas não se encaixam, mas elas se encaixam perfeitamente. Porque se você pega aquilo que é mais, que deveria ser de mais concreto, mais real, mais verdadeiro, que é a fé, e você relativiza a fé, todas as outras coisas que são guiadas pela fé, elas também vão ser relativizadas. Então a gente vai ter aí uma fé relativizada, a fé, né, protestante, que vai culminar numa moral relativizada. Você vai falar aí Sim. sobre moral, sobre economia. Né? A gente vai ter também uma cultura relativizada. Né? Então a gente vai ter começar a decadência aí com a Revolução Protestante. Depois da Revolução Protestante, a gente vai ter a Revolução Francesa, essa belíssima revolução aí, terrível, né, para dizer o contrário. Ela vai dizer não a Cristo, não é, né, e vai dizer sim a Deus, Isso. mas que Deus? Que Isso é Deus é verdade. esse? Né, aí surge o judaísmo, vai surgir vários movimentos, né, gnósticos, né, que vão surgir aí depois da Revolução Francesa. A gente vai ter aí o surgimento de diversos tipos de gnose no Ocidente. Depois a gente tem a Revolução Marxista, que ele vai dizer não à igreja, não a Deus e não a Cristo. A gente vai ter a Revolução Marxista,
que vai culminar, né, na quarta revolução do na década de 60, que é a revolução sexual. Sim. E vai culminar também no problema da música, no problema das artes. A arte ela sofre bastante com isso. E se a gente for ver as músicas que são produzidas hoje, principalmente no mercado, na indústria cultural, a gente vai ver a decadência moral. Essa decadência moral ela vem de lá da reforma da Revolução Sexual, da Revolução Marxista, da Revolução Francesa, né? E da Revolução principalmente protestante. Né? Então veja como tudo isso vai guiando, vai se tornando um abismo ainda maior. A gente começa ali, né, com a Revolução Protestante e vai desembocar no que a gente tem hoje. Né? Então, basicamente isso. E, por fim, a negação do homem. A Revolução Protestante, a Revolução Sexual da década de 60, era uma negação do homem. Né? É uma negação do homem. Então a gente vai ter essas 4 revoluções e elas começam a partir da Revolução Protestante, que vai fazendo com que o Ocidente decaia em todo aspecto cultural. Música, escultura, pintura, literatura. Né? A gente ainda vai ter uma produção literal muito boa, né? Mas que vai decaindo pelas ideias iluministas. A gente vai ter aí Rousseau, né, Voltaire, a gente vai ter os iluministas aí acabando com tudo. Isso. E o próprio, né, Karl Marx, né, que vai ser o grande problema. E aí a gente vai ter essa decadência cultural, né, que por fim, daqui a pouco eu vou tratar mais um pouco como essa decadência, né, como o protestantismo hoje, no século XX moderno, no período moderno, ele influenciou o problema da liturgia dentro da própria Igreja Católica. Eu vou falar sobre isso, sobre música e liturgia, né, como a música protestante ela invadiu, né, ela se disseminou dentro da Igreja Católica e como isso foi prejudicial para a fé cristã como um todo. Né, eu vou falar daqui a pouco, isso daí eu vou entrar, porque eu quero falar e vai ser um pouco polêmico. Essa parte aí da música protestante. Isso vai ser uma coisa bem... Inclusive, quando eu era protestante, né, eu já tinha um certo movimento dentro da igreja protestante sobre essas questões que eu vou trazer. Mas eu gostaria também que você pudesse, né, adicionar, colaborar com um pouco que eu falei e também falar um pouco sobre a questão econômica, né, que eu acho extremamente importante. Inclusive, essas problemáticas que eu vou apresentar depois vai ter a ver com o que você vai falar, Giovanni. Então, meu historiador predileto, agora fala toda assim. Pronto, meu querido. Só uma notinha de rodapé, né? Em relação ao nominalismo, né? Eu acho que muitas pessoas assim, elas não entendem, né? Qual é o problema de uma ideia, né? Todas as ideias, elas possuem consequências, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? De certa forma, vamos pegar um conceito chamado, né, por exemplo, amor, né? O amor, ele pode, ele vamos se dizer, se você perguntar para qualquer pessoa, né, nos dias de hoje, o que é amor para você, né? As pessoas podem responder, amor, sei lá, é quando eu encontro com alguém e esse alguém me faz carinho, ou tipo, eu me lembro da minha mãe, ou as pessoas sempre elas vão colocando conceitos ao redor de um único, né, de uma única palavra, né? E a junção perfeita, o que acontece desses conceitos, mediante a busca filosófica da verdade, é que a gente consegue encontrar em uma palavra, né, em uma única palavra, né, um resumo daquilo que existe. Por exemplo, a gente consegue, né, definir o que é amor. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo nos provou amor com o amor da cruz, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos provou ainda mais o seu amor, nos dando a Eucaristia. Nosso Senhor Jesus Cristo nos provou ainda mais o seu amor, nos dando a Virgem Maria. E a gente consegue compreender com muito mais, vamos dizer, facilidade, quando a gente se abre à verdade, né, a compreender que certos conceitos, né, eles não são vagos, né? O protestantismo ele trouxe o contrário. Ele disse, o que é o amor? Não sei, né? Eu que vou decidir o que é o amor, né? Eu que vou decidir, né? É o eu, né? Esse aspecto que Lutero trouxe, né? Claro, né? Guilherme de Ockham, né? Na verdade trouxe, né?
E que Lutero, né, assim, ano passado a gente teve uma live, né, falando sobre a questão da problemática, né, que ele tinha, né, psicológica, né, enfim, né, que ele tinha mesmo, e que ele era escrupuloso, né, e a gente sabe que uma pessoa escrupulosa, ela desconfia de tudo, né, então ela, para se, vamos se dizer, tranquilizar, ela encontra, né, vamos se dizer, em qualquer coisa, a resposta daquilo que por, ela não quer se entregar de verdade, né? Ela se encontra, enfim, né? Ela vai inventar, né, certas coisas e tudo, e Lutero sofreu disso, felizmente, né? E, e assim, quando a gente fala, né, de certa, por que eu introduzi essa questão do nominalismo, né? Porque eu trouxe essa coisa tão forte, né? Que essa ideia tem consequência, né? E ela tem consequência, inclusive, na economia, né? Então, porque eu até falei mesmo amor, né? Enfim, tudo se conecta, né? Porque o que acontece? Desde o século XIII, né? Como o Alisson já tinha iniciado, a Europa já se passava por algumas transformações. Tem uma historiadora, inclusive vou botar aqui, né? É Diane Moxer, né? Uma historiadora estadunidense, né? Enfim, americana, norte-americana, que ela vai dizer que no século XIII vai se ter na Europa, né, um grande boom econômico. Né? O que acontece? É uma sociedade já mais estabilizada ali, né? E concomitantemente é perceptível que a Europa, né, ela, quando aumenta seus níveis de economia, né, as pessoas que trabalham com economia, vamos se dizer comerciantes, pessoas que produzem na terra, ou pessoas que trabalham, vamos se dizer, fazendo certas manufaturas, elas comecem a ter a vida mais preenchida. A gente sabe o quanto hoje o trabalho, né, nos consome como um todo. Você, Alisson, eu acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais trabalham, né, como uma pessoa liberal, né, assim, né, trabalhador liberal. Então, o que acontece? Você tem que se desdobrar sempre, né? E isso estava acontecendo na Europa naquele momento, né? Era o início, não é comparado ao trabalho de hoje em dia, né? Que exige tanta coisa de você. Mas isso estava consumindo das pessoas naquele tempo o seguinte, uma dualidade entre ou eu vou para Deus, ou seja, vou para minhas práticas de piedade, frequento a comunhão dominicalmente, ou eu frequento, enfim, rezo para um certo momento do dia, começo a rezar o terço, ou eu vou priorizar o meu trabalho. Né? E as pessoas estavam vivendo essa dualidade. Né? Ou seja, o século XIII vive um momento de esfriamento. O termo é esse, né, que a historiadora usa. Esfriamento. Inclusive, Deus suscita, né, São Francisco de Assis, né, para que lembre as pessoas, né, o verdadeiro sentido. Né? O amor não é amado. Né? Esse é que é o grande ponto que Deus suscita até mesmo São Francisco de Assis, mas que o mundo europeu já está se transformando. E a igreja, como mãe e mestra, né, da moral, ela, por exemplo, é nesse século que ela começa, por exemplo, a instituir, né, o rito do casamento. Porque o que acontece? Os homens, né, como estavam, vamos dizer, se transformando naquele mundo tão feudal, fechado em si, mas que está começando a crescer, né? Tinha muitos homens que, em um feudo, constituía família, passava em outro feudo por questão de trabalho e constituía família lá. E a igreja pensou, a gente tem que fazer um controle disso, né? Porque geralmente o casamento, né, enfim, tinha essa questão da bênção da igreja, né, mas assim, não tinha um rito único, né, formado. E a igreja, a partir desse momento, passa a ter um rito único para o casamento. A igreja institui no século XIII também, né, para você ver o esfriamento moral das pessoas, né, ela passa a instituir a comunhão durante uma vez ao ano. Ou seja, se o fulano não comunga, não tem o desejo de comungar, ele tem a obrigação ao menos de comungar uma vez ao ano. É nesse período que a igreja, vamos se dizer, começa. E por que eu estou falando assim, né? O século XIII, o que tem a ver com a Revolução Protestante? Vejam, infelizmente, né, certas coisas que estão na cultura, enfim,
de certos tempos, certos períodos, juntando com outras, vamos dizer, ocasiões, né? Ou seja, essa questão do esfriamento, junto com a questão de um boom econômico, né, do século XIII, né, que vai se perpassando, vai aumentando, enfim, isso, né, até o século XVI, o que acontece? Quando chega em Lutero, isso vai levar outras proporções. O que acontece? Um dos grandes pontos, né, que a doutrina protestante falou, enfim, trouxe, né, foi a questão como o Alisson falou, né, enfim, né, da impossibilidade do homem, né, ser bom, né, fazer algo bom. Poxa, me escapou da cabeça agora o nome da doutrina, né? Depravação total. Depravação total, perfeitamente, obrigado, Alisson. Então, o que acontece? Da depravação total, o homem é impossível até mesmo de reparar seus pecados e até mesmo fazer obras de misericórdia para que não somente repare seus pecados, mas também aumente seu nível de caridade na alma. Então, o que acontece? A gente tem um fator que desde o século XIII, né, os homens esfriando na fé. Aumento econômico, né, daquele mundo, vamos dizer, mais globalizado e tudo, a igreja sempre se manteve, né? Apesar dos escândalos e tudo, a igreja sempre se manteve e sempre foi uma autoridade moral para aquilo, né? Para que desse, vamos dizer, até mesmo o que a gente chama hoje de doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja estava ali presente, né, orientando aqueles homens. Mas o que acontece? Quando Lutero vem com a depravação total, a impossibilidade do homem de reparar seus pecados, até mesmo de crescer na caridade, isso é vamos dizer, uma porta aberta para que as pessoas decidam praticamente o que vão querer fazer da vida e o que elas vão querer fazer com aquilo que se chama de caridade, né? Ou seja, é nesse momento que Lutero ataca as ordens religiosas, as ordens mendicantes principalmente, ou seja, São Francisco de Assis, a ordem franciscana, a ordem dominicana, enfim, tantas outras ordens são atacadas, porque são ordens que desprezam as riquezas do mundo e querem viver a caridade a nível extremo, né? E Lutero vai dizer, isso é besteira, isso é como é loucura, isso até é mesmo pelagianismo, né? Quantas vezes os protestantes nos dizem, né? A doutrina é católica pelagiana, por causa disso, né? Que não acreditam de fato que o homem ele deve, né, e pode, né, é lícito ao homem, né, fazer boas obras, né? É dever, né? Porque Lutero no início, né, ele até disse, né? É bonito que o homem faça boas obras, né? Mas uma coisa é eu dizer bonito, outra coisa é dizer dever de salvação. Ou seja, uma coisa é dizer é opcional você fazer boas obras, outra coisa é dizer é obrigatório fazer boas obras. Então o que acontece? O ser humano, né, como, enfim, existe mesmo esse lado no ser humano, de que a gente tende às coisas ruins, né, por causa da nossa condição após o pecado original, né, e se isso não for auxiliado com a graça divina, a gente tende ao pecado, né. Então o que acontece? A maioria daquela população que começou, né, vamos dizer, a escutar as ideias de Lutero, começaram justamente o contrário, né, justamente aí que começa, vamos dizer, o movimento que, enfim, historiadores chamam de protocapitalismo, né? Que é aquele acúmulo de capital, não pelo, vamos dizer, pela economia, vamos dizer, coletiva, mas começa, vamos dizer, o surgimento do individualismo, né? A doutrina de Ockham, né, ajuda isso, mas que a economia, vamos dizer, enfim, essas ideias, vamos dizer, de arrefecimento da caridade, né? Elas começam a dominar os corações dos homens a ponto de que eles querem prover apenas aquilo que é interesse deles ou interesse de certos grupos, né? Então o que acontece? É até mesmo o padre Leonel Franca, enfim, Diane Moxart também diz, né, que o protestantismo tem esse boom, vamos dizer, quase nacionalista, né? Ou seja, é aí que até de certa forma começa a nascer o nacionalismo mau, que isso também tem
tem a ver, desemboca também a ver até mesmo vamos dizer, com as disputas que a Europa viveu no século XIX e no século XX, com as grandes guerras, né? Porque até mesmo tem gente que diz assim, Hitler era cristão, né? Não sei o quê. Mas ele conseguiu grande parte dos votos dele foi na parte luterana, né? Por quê? Porque justamente Lutero foi visto no século XVI como o grande salvador da pátria alemã, e ele, no século XX, apareceu como o grande salvador da pátria alemã, né? E isso, vamos dizer, como é que o nominalismo entra nisso, né? Como esse fator econômico e tudo entra nisso? Porque justamente isso, infelizmente, desde o século XIX, a humanidade, ela, vamos dizer, apresenta progresso, né? Progresso humano, como se fosse um progresso econômico, né? Ou seja, se eu tenho um PIB bom, se o país produz mais, se isso e aquilo, até Padre Leonel Franco, ele diz isso, né? Se isso se tornou até mesmo argumento, sabe, para dizer assim, os países da América Latina, sei lá, são menos evoluídos que os países norte-americanos, europeus, enfim, ou até mesmo descendentes, né? Colônias, né? Ex-colônias de países de europeus que adotaram a doutrina, vamos dizer, protestante, né? Para dizer que não, a doutrina protestante trouxe a civilização ao mundo porque trouxe o PIB maior, porque a população cresce mais. Nosso Senhor, em nenhum momento do Evangelho, diz que é sinal de crescimento espiritual que a pessoa tem mais bens, né? Isso a igreja não proíbe, né? Mas veja, o nível de esfriamento da caridade, né? Lutero atacando as ordens mendicantes, atacando o celibato, né? O celibato foi extremamente atacado, né? A intercessão dos santos, ou seja, a necessidade até mesmo, porque até mesmo de certa forma, quando nós procuramos os santos, procuramos a autoridade, né? Até mesmo Lutero também foi contra todo tipo de autoridade. Mesmo que ele se clamasse autoridade, né? Ele criou um monstro, né? Que culminaria, né, no que você falou, né? Posteriormente teve o iluminismo, maçonaria, comunismo, né, liberalismo, enfim, que todas essas coisas são contra alguma autoridade, né? Quando o iluminismo rejeita Cristo, ele tá rejeitando a autoridade de Cristo, né? Como que ele diz, eu sou, né? Eu sou, né? Enfim, e isso culmina, né, a ponto, vamos dizer, de que há, né, nos tempos de hoje, enfim, infelizmente, né, certas doutrinas econômicas, né, inclusive é um dos apontamentos que o próprio, um dos grandes liberais, né, vamos dizer, do século XX, né, XXI, enfim, que faz muita influência hoje em dia, que é o Ludwig von Mises, né? Ele vai dizer acho que é o livro Socialismo, né? Ele vai dizer o seguinte: é impossível o liberalismo conviver com o cristianismo. Por quê? Porque justamente há certas coisas no liberalismo que arrefecem a caridade cristã. Então, o que acontece? Até mesmo hoje o nosso debate, até mesmo o Papa Francisco fala sobre isso, sobre uma doutrina cristã, sobre uma doutrina que vise mais as coisas, que infelizmente nasceu, vamos dizer, desembocou, né? O Ocidente tomou isso para si, né? Com o Lutero, né? E você veja que a economia e a moralidade, né, que Lutero propôs, estão interligados. Então, o que acontece? A doutrina católica, né, ela nunca deixou de lado que a felicidade terrena ela deve estar interligada com a felicidade eterna. Lutero não, né, e principalmente Calvino, posteriormente. Né? Calvino é que levou ao máximo a radicalização da depravação total com a questão da predestinação. Então, o que acontece? Os países que se achavam predestinados, eles diziam assim, né, um dos sinais de bênção seria as riquezas, né, que acumulamos. Mas só que acumulamos riquezas aqui, circunstância, à custa da pobreza do próximo, né? Ou seja, eu de certa forma pego algo da minha renda e dou aos pobres,
né? Não é que eu não estou falando aqui você vê que até parece mesmo a doutrina comunista, né? Lembra um pouco a doutrina, mas veja, a igreja ela nunca pregou, nunca pregou assim a caridade de Estado. É a caridade pela caridade. Somos nós que temos que fazer. Infelizmente, o protestantismo trouxe a ponto, né, no Ocidente, e que nós não conhecemos o nosso próprio vizinho. Né? Nós não somos até mesmo envolvidos com a política do dia a dia. Né? Nós somos tão interligados a partidos políticos, enfim, ao interesse próprio e tudo, que isso desembocou, né, na economia, vamos dizer, que, infelizmente, né, é fria. Né? É por isso que é engraçado, né? Nós muitas vezes, quando conversamos com ex-protestantes, principalmente vindo da igreja presbiteriana, né, nos chamamos de frios, né? Mas por quê? Porque, de certa forma, né, a doutrina presbiteriana, enfim, mais destacada ela, né, não prega a caridade. Né? E isso é, a nível, vamos dizer, ocidental, infelizmente, um grande, né, trouxe várias circunstâncias, né, até mesmo de caridade, né, a caridade mesmo, principalmente para com Deus e a derrocada com o próximo, né. É por isso que hoje em dia, infelizmente, é por isso que é importante até mesmo falar, nós nos levantamos até mesmo essa questão de eleições e tudo, nós falamos que temos que combater os comunistas, isso de fato nós temos que combater, né, a doutrina perversa do comunismo, mas só que muitas vezes nós não a combatemos com a caridade, com a verdade. Nós queremos a combater, sei lá, porque o comunismo é fraco economicamente, ou porque, enfim, nós criamos argumentos. Mas só que somente pela doutrina social da igreja, que está unida diretamente com a economia da salvação, né, com os sacramentos, enfim, nós tomamos a consciência de que é pelo sacramento da confissão que verdadeiramente temos, de fato, né, os pecados perdoados. E que nós tomamos a decisão de que nós não iremos mais pecar. Isso já é uma mudança moral enorme. O protestantismo não tem isso. Não tem essa certeza de que, primeiramente, eu estou perdoado e que, segundamente, eu não quero mais pecar e que Deus vai me dar graça para isso. Né? Principalmente na Eucaristia, na força do Espírito Santo, junto com Cristo, realmente Cristo ali, né, presente na Eucaristia, né? Isso faz uma mudança enorme. O Ocidente ele começou a decair economicamente, enfim, em outros pontos, como você falou, né? Seja na cultura artística, seja na cultura intelectual, seja na cultura, enfim, por exemplo, eu pego um grande exemplo aqui, que a Europa voltou à escravidão, né? Por causa disso, né? Nessa confusão de espíritos. A Europa, desde o século X, IX, enfim, não tinha mais escravidão, mas quando voltou a reforma protestante, junto com o que você falou de humanismo, né, ela trouxe de volta uma coisa que é execrável, né, que nós hoje olhamos como execrável, mas assim, que a igreja perdurou durante muitos anos na luta para que isso se acabasse, porque ela via que há coisas que somente a caridade resolve. Né? E o mundo hoje padece por falta dessa caridade, principalmente porque não conhece a Deus. Né? Como diria Fontonchin, né? Deus é caridade. Né? E as pessoas não conhecem o que é amor, porque não conhecem a Deus. Né? E não conhecem a Deus por causa dessa confusão, né, de nomes. Né? O que é Deus? Ah, sou eu que escolho. Ah, sou eu que isso. Quantas seitas protestantes dizem que Jesus não é Deus? Deus é isso, Deus é aquilo, né? Ou seja, é por isso que é importante o dogma, né? E a igreja, enfim, louvado seja Deus, né? Pela instituição da igreja, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Inclusive, né, eu costumo dizer que tanto a depravação total quanto a própria o livre exame, eles foram duas... Importante também, antes de destacar do que eu vou falar, né, de que naquela época a sociedade era totalmente teocêntrica. Então, tudo que girava em torno da própria fé, né, culminava em toda a questão cultural da sociedade. A fé guiava a cultura.
dos povos. Né? Então a cultura econômica era guiada pela fé. Nós vamos ter aí, né, uma coisa muito séria, a igreja naquela época, né, combatendo a usura, né, dos judeus que cobravam usura. Né? Então nós vamos ter aí porque Calvino ele conseguiu, né, conseguiu tanto apoio, porque o calvinismo, o presbiterianismo, né, o presbiterianismo já tem a ver com Zwingli, mas o pensamento calvinista, ele permitia, o Calvino não tinha nenhum problema moral com a usura que era cobrada pelos judeus, né, inclusive os principais bancos, né, a gente vai ter o banco aí da Inglaterra, um dos maiores bancos aí surgidos a partir da realidade do anglicanismo na Inglaterra, né? Sim, então sim. a gente vai ter aí a liberação da usura, né? Que é os juros. Na A igreja teve uma luta enorme com relação a isso daí durante muito tempo, né? Inclusive, então nós vamos ter. Pode falar. Não, fale, Alisson, completo. Eu falo completo depois. Tá certo. Então, inclusive, a gente vai ter essa cultura da usura, né, essa cultura econômica mercantilista também predominante, principalmente nos países, né, de desenvolvimento, não de origem, né, porque nenhum país foi originado pelo protestantismo, né, que se converteram depois nos movimentos reformados que dominavam aquelas áreas ali. Né? Vejam bem, a Revolução, né, Revolução Francesa aconteceu onde? A França foi dominada por quem? Quem foi que entrou ali na França e converteu toda a França? Não toda a França, né? Entre aspas. Entre aspas, né? Dividiu Mas a França, né? foi Vamos dominada dizer. por quê? Pelos Huguenots, pelos puritanos, né? Por Calvino, né? Então você vê aí como a história ela consegue, né? A gente consegue desmembrar dentro da própria história as causas que culminaram aí nos grandes problemas da nossa sociedade. A gente vai ter também uma coisa muito interessante que eu gosto de falar direto, né? Me lembro de uma vez quando eu estava estudando no Cefis, né? No Cefis, na UFPE, quando eu estava estudando, né, sociologia, né, filosofia, né, eu me deparei com uma obra que eu fiquei estarrecido. Naquela época eu ainda era protestante, né, que foi a primeira obra sociológica escrita sobre suicídio, de Emile Durkheim, né, que foi um grande teórico da sociologia da educação. Inclusive, no livro dele de Sociologia da Educação, ele fala muita coisa interessante sobre a influência, né, do protestantismo na educação. Né? Então, Emile Durkheim, nesse livro O Suicídio dele, vai trazer informações que são assustadoras. Nos países onde o protestantismo predominou, né, a taxa de suicídio era praticamente o triplo, né, dos países que permaneceram católicos e dos países e das comunidades judaicas. Né? E num dos trechos do livro Suicídio, de Emile Durkheim, ele vai dizer que isso se dá principalmente pela relativização. A gente vai ter nas comunidades judaicas e comunidades católicas uma coletividade, né? A gente vai ter uma ideia de coletividade muito mais ampla. O individualismo ele teve, né, o seu espaço, né, a sua terra fértil no protestantismo, né? Então, o humanismo, o individualismo, ele vai ganhar proporções inesgotáveis no protestantismo. Né? O que é o livre exame? O livre exame é individualismo. Você aí pega a escritura, você tira da sua cabeça aí as ideias que você achar melhor. Então, que é mais individualista do que o próprio livre exame? Né? Então, a gente vai ter essa cultura, né, de se desenvolvendo na Europa, né, esse individualismo, esse abandono da vida social comunitária. Né, a Igreja Católica ela sempre apresentou a salvação não só como individual, mas coletiva. A gente vê isso no catecismo da Igreja Católica. Né, e o protestantismo vai vir para acabar com isso, né, com o magistério da Igreja. Isso vai passar uma insegurança, né, na sociedade europeia como um todo. E aí a gente vai ter esses problemas aí, problemas de ordem social, problemas de ordem psicológica da psique das pessoas, taxa de suicídios altíssimas, né? A gente vai ter a decadência moral. A gente for para os Estados Unidos, a gente vai ver nos Estados Unidos o que os puritanos fizeram. A gente vai ver a nojeira, né? Os protestantes não amam falar dos países protestantes, mas a Holanda,
E a cultura sexual da Holanda hoje, que pode fazer sexo ao ar livre. E nos Estados Unidos, naquela época, século XVIII, XIX, mercado de prostituição infantil, que é tão claro, isso era tão uma cultura tão predominante nos Estados Unidos que você vê em filmes, né? Os filmes não tem nada a ver sobre isso, mas você vê as sociedades lá em Nova York, né, Califórnia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, você vê lá, né, nos estados que eram mais, né, protestantizados ali, você vai ver, né, decadência moral horrenda. Sim, sim. Inclusive, o Alice, só uma nota de rodapé, né? O primeiro hospital, assim, né, nos Estados Unidos, surgiu, cara, século XIX. No Brasil, né, que todo mundo mete o pau, enfim, que é um país subdesenvolvido, né, segundo alguns, né? Nasceu no século XVI, quando os portugueses chegaram. Por causa de quê? Da religião católica. Foram as casas de misericórdia, né? Primeiramente aqui em Olinda, enfim, se espalhando para outros lugares, mas enfim, pode continuar. Para você não perder a... Eu tô de olho na hora porque tem uma live daqui a 18 minutos. Né? Então, assim, para tentar resumir, para a gente ver se a gente consegue terminar em 8 minutos, a gente vai ter aí uma decadência moral, cultural, né? Desde ali da Reforma Protestante até aqui, né? Que vai desembocar no que a gente tem hoje, né? Então a gente vai ter esse individualismo que nasce com o protestantismo, que é alimentado, na verdade, porque o individualismo ele vem um pouco antes, mas que é alimentado. A gente vai ter a depravação total, né? A depravação total é uma depravação total. Né? É uma depravação total. Sim, porque sim. o ser humano agora, a sociedade, veja bem que a doutrina protestante, ela muda a ontologia social. Ela muda a forma como a sociedade vai se enxergar. Porque, veja bem, a gente tinha uma sociedade no período da Idade Média, né, que era uma sociedade regida o quê? Pelos grandes testemunhos dos santos, pela vida da liturgia, pelos sacramentos. Né? Então, quando a gente vê aí, né, com o nascimento da Revolução Protestante, nascimento ao desenvolvimento, né, a gente vai ter o quê? A dessacralização do Ocidente. A gente vai ter a negação dos sacramentos. Né? Então não há mais sacramento. A cultura do sacramento, do sagrado, ele acaba no Ocidente. Né? Então, tirou-se o sacramento, veja como a coisa é perigosa. Tirou-se os sacramentos, né? Tirou-se os sacramentais, o que vai haver de sagrado? Nada, vai haver de sagrado nada, é tudo depravado. Né? Então a cultura é depravada, a música é depravada. Por isso que os puritanos, na França, né, queimavam os órgãos das igrejas. Né? A gente vai ver lá no livro História Social da Música, de N. Reinhold, né, falando o que foi que os puritanos fizeram. Né? E os luteranos, o que os luteranos conseguiram manter na música, na arte no geral, né, foi resquícios do próprio catolicismo. Johann Sebastian Bach, muito do que ele faz é por influência da polifonia italiana, que tem lá, olha, a origem, que tem desenvolvimento de Palestrina. Então, o que sobra, né, o que a gente tem de sobra e de bom, né, nos próprios protestantes, como Johann Sebastian Bach, Buxtehude, né, os protestantes, principalmente alemães, né, é da Igreja Católica. Exatamente. Depois disso, com um anticatolicismo crescente por meio da Revolução Francesa e dos outros movimentos que vão surgindo, né, o Iluminismo, que criou uma outra história dos mundos, né, uma outra história da Idade Média, com essa coisa de Idade das Trevas, né, vai tudo isso desembocar no que a gente tem hoje. Qual é a cultura que a gente tem hoje? A negação da igreja, negação dos princípios dogmáticos da igreja, negação do próprio princípio dogmático, porque hoje é tudo relativizado. A gente não pode ter mais dogmas, a gente não pode ter mais uma moralidade, a moralidade é relativa. Né? Então, o que acontece? Isso daí vai desembocar no que a gente tem hoje. Né? Então, o protestantismo, né, ele pode não ter sido, né, o principal, né, e o único causador de todas as outras revoluções e de todos os outros problemas sociais. Né? Mas ele foi um dos principais, um dos que foram mais relevantes, inclusive, para os outros movimentos que surgiram. Né? Nós temos aí o nazismo, né?
Não que o nazismo tenha alguma coisa a ver com o isso. protestantismo. Não estou dizendo que o protestantismo o protestante é nazista, né? Mas de onde foi que Adolf Hitler foi tirar a ideia de segregação racial, né? Onde ele foi tirar a ideia, né, de um nacionalismo alemão, expulsando os judeus, né? Isso. De onde foi que ele tirou a ideia? Lutando contra a Igreja Católica, de Lutero, né? Dizem, né, que existiam dois grandes homens que Hitler sempre pregava nos seus discursos. Lutero, e o seu livro Os Judeus e Suas Mentiras era a Bíblia dos nazistas, que ficava debaixo do sovaco deles, né? E Richard Wagner. Né? A música de Richard Wagner era tocada em todas as rádios nazistas, né? Porque era outro antissemita, né? Uhum. Então a gente vai ter aí, né, para a gente poder chegar na conclusão, pelo menos eu conseguir concluir, né, a minha parte, e aí você acaba aí de concluir a sua também. Né? Então a gente vai ter aí, né, muita polêmica. Né? Então a gente vai ter no século XX um outro problema. A gente vai ter hoje, né, os protestantes que estiverem assistindo essa live, a gente vai ter um problema. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo enlouquece de vez. Sim. Né? O mundo enlouquece de vez. E as vertentes protestantes começam assim, a surgir ainda mais loucuras dentro do protestantismo. Né? A Inglaterra começa a exportar todo tipo de... A Inglaterra não, os Estados Unidos. Começa a exportar todo tipo de heresia maluca para cá, começa a chegar, né? O adventismo, né? Outros tipos de movimentos, né? A gente vai ter aí, né, movimentos protestantes extremamente estranhos, esquisitos, né? Os Mormons, né? E tudo mais, né? Os Testemunhos de Jeová, né? Parece que a Alemanha e Estados Unidos são experts em fazer todo tipo de loucura ideológica. Isso e a mesmo. França também não tá de fora. Tem um aluno minha aqui, meu professor de música. Olha aí, tá vendo? É reconhecimento. Então, que é isso, Júlia? Então, o que acontece? Né, a gente vai ter, no século XX, aí, o protestantismo, né, mais uma vez, sugando, né, de gnose, de movimentos gnósticos. A gente vai ter aí, por exemplo, o movimento New Age, né, que é um movimento extremamente esotérico, né, pagão, e nós vamos ter a música, o mercado de massa protestante, né, produzindo esse tipo de música. Hoje a gente tem, dentro das igrejas evangélicas, esse movimento, né, da música gospel, né, que a gente pode deixar para um outro momento, porque a gente precisa concluir. Né, e a gente vai ter esse problema aí, o protestantismo, como sempre, não só causando problema para eles mesmos, mas para a gente também. Então a gente vê o mercado gospel se expandindo aí hoje, né, mercado de massa, e entrando dentro da Igreja Católica. Né? Dentro da Igreja Católica, a gente vai ter aí hoje, né, às vezes a gente vai para a missa e a gente tem que ouvir música protestante no meio da missa. Né? Ou toques ou melodias ao estilo protestante. Né? Isso mesmo. Então, perfeito. o que acontece? Esse movimento, né, do protestantismo sempre trazendo o que há de pior para dentro, né, não só do meio católico, mas da sociedade em geral, né, vai acontecer até hoje, acontece até hoje, né, e a gente vai ter aí vários problemas, né, a gente vai ter o problema social aqui no Brasil, certo? A live de 21 horas é aqui mesmo, já está chegando. Isso, já está chegando já. Isso. Então eu concluo dizendo, né, um abismo chama outro abismo. Exatamente. Perfeito. O nosso lema, né, dessa live de hoje, dessas duas lives. Um abismo chama outro abismo. O protestantismo foi um abismo que desembocou em outros abismos que a gente tem hoje. Né? E se não fosse pelo protestantismo, a gente não teria tido, né, no Ocidente, abertura para iluminismo, para a relativização da fé, individualismo, né, nacionalismo, desbocado em todo tipo de desbocado, isso. Desbocado. Nós não teríamos, né, a falta de caridade, né? Ai, meu Deus do céu, é uma fã mesmo, tá vendo? É uma fã. Mas aí é isso, meu querido, né? É pouco tempo para a gente se debruçar sobre um tema tão complexo. Eu tentei, né, não ser prolixo, que eu, às vezes tem esse problema de ser um pouco prolixo.
e tentei resumir um pouco, né? A gente pode separar um dia para a gente fazer juntos, né, na sua página ou na Isso, minha, né, um debate só sobre isso. Apresento a você suas conclusões, meu querido. Você é isso. o anfitrião. Então, só para finalizar, eu vou colocar uma citação que Parilhona Franca fala do próprio Henrique VIII, né? Que inicialmente foi um cismático, né? Mas que, enfim, né? Depois teve heresia mesmo, entrou heresia na igreja anglicana, né? Em que ele declara uma coisa assim, veja só, as consequências imediatas da reforma foram a caridade esmorecida, a lei de Deus desprezada, a avareza, a opressão, o homicídio, a venalidade da justiça, a corrupção do clero, o adultério, a libertinagem, a inveja dos grandes, a insolência e a revolta do povo. Veja, Henrique VIII falava isso. Inclusive tem até a citação de, acho que é do Melanchthon, né? Só para citar também, né? Aqui, enfim, só para finalizar, né? E que a gente tenha consciência do que o Alisson, né, quando colocou, né? O abismo chamou outro abismo, não foi por acaso, né? Não é por acaso. Satanás, né, enfim, seu poder infernal, ele consegue tirar mal, mal e mal, né? Enfim, as ideias são diabólicas mesmo, quando não são tementes a Deus. Infelizmente, o protestantismo foi isso. E só mais, né, mais uma citação, né? Melanchthon, né? Felipe Melanchthon diz assim: mesmo se derramássemos todo o rio Elba em lágrimas, não seria o suficiente para lamentar os desastres da reforma. É um mal sem solução. É triste, né? É triste ver que os próprios reformadores, né, que, enfim, aqueles que pensaram, né, enfim, abraçaram aquilo, eles já reconheciam, né? E que isso possa ser um motivo para que você, protestante, que esteja aqui assistindo, enfim, que você tenha um familiar protestante que esteja aberto realmente a ouvir a verdade, né? Que você compartilhe, que você faça a sua parte, né? Que você possa estudar, que você possa se aprofundar realmente, né? Se o mal, vamos dizer, se é um abismo, chama outro abismo, né? Aquele que medita a palavra de Deus e a coloca em prática, aquele que busca a verdade, Deus vai concedendo essa graça. E nós estamos aqui por graça de Deus, né? E que é um motivo de grandiosidade estarmos aqui, enfim, vamos terminando essa live, né? Enfim, teria tantas outras coisas, falar de instituições que, por exemplo, existiram na Idade Média, como, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, existe uma instituição chamada Montepio, que é a chamada Previdência Social, foi criada pela igreja. Foi um monge franciscano, foi um franciscano, né? As casas de misericórdia, Santa Casa de Misericórdia, criada por Portugal, né? Mas, enfim, inspirado pelas obras de caridade, realmente. Então, tem tanta coisa a se falar, né? Que, infelizmente, quando falamos de egoísmo, nós falamos de tantas instituições que poderiam fazer a caridade nesse mundo, mas que não existem porque as pessoas creem e preferem um mundo mais relativo, né? E que nós estamos buscando é isso, né? Formar famílias santas, formar pessoas santas enfim, né, se convertam ao catolicismo e vivam suas vocações santamente, né? E que nós possamos entregar a Deus, né, esse finalzinho de live, né, entregar tudo aquilo que falamos, né, porque nós não falamos por conhecimento próprio, né, mas diante da verdade das coisas, a verdade existe, né? A verdade existe. Eu que fui um protestante um dia que dizia que qualquer lugar, se você estivesse congregando, você estaria feliz. Mas hoje eu digo, sou católico e digo, o caminho de todos é para o catolicismo. Vai ser gravado assim, viu, irmão? Vai ser gravado assim. E que a gente possa louvar a Deus e rezarmos uma Ave Maria, né? Agradecer a nossa Mãe Santíssima, que ela conduza, né, os caminhos de salvação, né? Vamos dizer, sempre levando seu filho amado, né? Para as pessoas que estejam ouvindo, enfim, para todas as pessoas que são sedentas da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Amém. Estivemos reunidos, permaneceremos sempre em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu, meu irmão? Viu? Muito obrigado por dividir uma honra, né, inenarrável, na verdade. Você é um grande historiador, viu? Futuramente eu desejo para você que você se forme em história, enfim, possamos ser colegas de profissão mesmo, né? É isso, amigo. Tudo de bom, viu, para você. Muito obrigado a todos que participaram, né? Enfim, daqui a pouquinho tem a próxima live, já são 9 horas. Enfim, tudo de Isso. bom. Muito obrigado a você, meu querido, né? Como sempre, muito sábio, inteligente, né? Um grande intelectual, Que né? isso? E obrigado a todos que assistiram também, que acompanharam, né? E eu espero que tenham gostado, né? Vai ficar gravado para quem quiser assistir. E tenha uma boa noite a todos, né? E um não muito feliz dia da reforma. É, não muito feliz, é verdade, é verdade. Não muito feliz dia da deforma, né? Da Boa noite a deforma. todos. Boa noite.